Boa noite, pessoal, tudo bem? Tá no mudo ainda? Boa noite, tudo bem? Não, agora dá para ouvir. Pessoal, todos me ouvem? Sim. Sim. Legal, vou começar. Sim. Legal, estamos em 22 pessoas. Vamos começar a gravação aqui, depois a gente vai editar esse vídeo para ficar um pouco mais curto, para mandar lá no grupo para as pessoas que não vão poder participar. Então, o objetivo de hoje, pessoal, primeiramente, agradeço a todos aí que conseguiram reservar um pouco do tempo de vocês para participar desse bate-papo. Acho que o objetivo hoje aqui é falar um pouco sobre como é o processo, né? Para quem está interessado em fazer financiamento de terreno mais construção. Eu fiz um trabalho aí buscando empresas, referências, até mesmo porque eu, particularmente, também tenho interesse em fazer. E eu vi que muitas pessoas tinham dúvidas a respeito desse processo, desse ponto, e eu encontrei uma empresa bacana, que é a empresa do Vitor, a AVB Construtora, que se dispôs aí a nos ajudar, compartilhando informações sobre como é o processo, a experiência deles a respeito desse assunto. E aí eu queria propor uma dinâmica para a gente aqui, né? Eu vou chamar agora o Vitor para fazer a apresentação dele. Ele vai passar todos os pontos que são importantes dentro desse processo. Pessoal, eu queria deixar todo mundo muito à vontade para fazer as perguntas que queiram ser feitas. Eu também vou aproveitar aqui, provocando o Vitor em alguns assuntos que a gente foi alinhando aí na nossa conversa. E aí eu quero passar a palavra para você, então, Vitor. Você ficar à vontade para apresentar para a gente aí. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vitor Monteiro, sou da construtora VB. É uma empresa que já está há 13 anos no mercado e eu preparei uma apresentação voltada para vocês, para o pessoal do Vida Bela, para explicar toda a parte dos processos, estratégia, como funciona. E vocês, conforme forem tendo dúvidas, pode ir colocando no chat ou no final da apresentação a gente abre a parte de questionário, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês e vou apresentar. Bom, Taiguara, tá todo mundo vendo a tela aí? Dá para ver sim, Vitor. Tá, então esse é o início da apresentação, tá? Nós somos a VB Construtora, uma construtora especializada em construção financiada. O nosso site é www.construtoravb.com.br. Mais para frente eu passo o Instagram também para vocês seguirem a gente. A gente tem uma dinâmica bem legal de postar vídeos, stories, dúvidas, fotos e até a relação que a gente tem com os nossos clientes. Então, em parceria com o condomínio Vida Bela, a gente separou algumas condições especiais e também uma forma didática e dinâmica de explicar para vocês como tudo funciona. E óbvio que vão ter dúvidas por ser um processo complexo, mas a gente está aqui para ajudar vocês, tá? Então, quem somos? Nós somos uma empresa há 12 anos no mercado, com uma equipe especializada na modalidade de terreno mais construção. E nós oferecemos aos nossos clientes uma assessoria construtiva completa para que ele consiga tomar as melhores decisões na escolha da construção, tá? Eu acho muito legal a gente falar sobre missão, visão e valores, que é exatamente o que a gente vive e a gente transparece para todo mundo. Então, a nossa missão é ajudar famílias a conquistar o sonho de conseguir construir a casa própria. A visão é proporcionar condições para o maior número de famílias, agregando soluções financeiras e estratégicas a alcançar a viabilidade imobiliária. E eu gosto de enfatizar bastante os nossos valores, que é confiança, amizade em primeiro lugar, transparência, lealdade, respeito, compromisso, paixão e qualidade.
Então, a gente se torna amigo do cliente e faz a construção como se fosse para a gente, tá? Então, aqui eu vou apresentar para vocês uma forma fácil para vocês conseguirem realizar o sonho da casa própria. A gente trabalha com o sistema chave na mão, tá? Que é a casa pronta, pintada, com piso, azulejo. Vocês não precisam se preocupar com nada. Aqui são alguns projetos que a gente fez, né, no começo do ano. São alguns projetos de médio padrão e alto padrão. Aqui eu mostro para vocês um pouco de algumas obras que estão em andamento. Hoje a gente está com 18 obras em andamento, diversificando aí em vários condomínios, em Cotia, Barueri, Itapevi, e a gente agora abriu um escritório em Jundiaí e estamos indo para Sorocaba também. Aqui eu vou mostrar para vocês um projeto de uma obra 3D, como ela foi construída. Então tem a fase de construção, ela pronta, um pouco do acabamento interno, e o projeto antes e depois, para vocês verem que realmente ficou bem parecido. Aqui seria mais um segundo projeto, vou mostrar só dois para não ficar muito longa a apresentação. Um seria num terreno um pouco menor, 5 por 25, e aqui como foi construída e ela depois de pronta. Agora, eu vou falar um pouco sobre os processos do financiamento, que eu acho que é o que todo mundo está interessado em saber como funciona. Primeira coisa, a gente analisa a renda mensal, tá? Então, com a renda mensal é feita uma análise para descobrir o valor total liberado pelo banco. A segunda etapa é, com o valor, nós fazemos uma análise dos documentos e aprovação do crédito que o banco vai ser liberado. Terceiro, com o crédito liberado, o banco faz o pagamento à vista do terreno, caso a pessoa não tenha um terreno, ou também dá para fazer a quitação do lote que vocês provavelmente já tenham comprado e tem algum saldo aí para fazer a quitação. Quarto, a transferência do lote para o seu nome, desenvolvimento do projeto e aprovação na prefeitura. Caso vocês já tenham um projeto, a gente orça em cima do projeto que vocês já têm, e com a aprovação do projeto, a dado o início da obra. Isso é um resumo muito rápido, e agora eu vou mostrar para vocês ele um pouco mais simplificado. Então, aqui são todas as etapas, tá? A primeira etapa é a viabilidade financeira. É quando a gente pega a renda da pessoa, analisa, faz uma pré-simulação sem compromisso para saber o valor máximo que essa pessoa consegue pegar. Porque a gente gosta muito de trabalhar com transparência e viabilidade, para que a pessoa não sonhe muito alto, faça um projeto muito grande e não tenha condições financeiras. Então, dessa forma, a gente monta um processo ao contrário, onde a gente analisa a renda, depois faz o projeto através da renda para que esse projeto encaixe na parte financeira. Se a pessoa já tiver um projeto, a gente monta o orçamento e vê se consegue viabilizar essa construção. Fazendo essa viabilidade, aí a gente vai para a parte de análise de crédito, onde a pessoa manda a documentação, a gente manda para o banco e vê se essa pré-simulação que nós fizemos, de fato, vai atingir aquele valor total. Na maioria das vezes a gente consegue atingir. Algumas vezes, quando o cliente tem algum outro financiamento, alguma restrição, ele acaba comprometimento na renda e diminui um pouco o financiamento. Depois que a gente tem um valor exato, a gente entra com a viabilidade de projeto, que é justamente montar um projeto personalizado, específico para aquele cliente, com tudo que ele precisa: 2 dormitórios, 3 dormitórios, 3 suítes, banheiro, garagem, enfim. E aí a gente monta um orçamento paramétrico. Como que é esse orçamento paramétrico? A gente estipula um valor do metro quadrado, contabiliza a parte do terreno, se é um terreno em aclive, ou um terreno em declive, ou um terreno plano, que vão ter custos, por exemplo, de terraplanagem, muro de arrimo, remoção de terra, e a gente coloca nesse orçamento. Nós também trabalhamos com valor de metro quadrado já com acabamento, só que aí existem os acabamentos especiais,
que são churrasqueira, mármores e granitos, uma piscina, uma lareira, uma banheira, e a gente inclui tudo isso no orçamento paramétrico para poder apresentar para o cliente o valor total da construção. E aí a gente entra para a elaboração de projeto de fato, projeto definitivo, com aquilo que o cliente consegue de crédito, que ele consegue viabilizar na construção para ele. Tendo o projeto pronto, a gente vai para aprovação na prefeitura. A aprovação na prefeitura costuma demorar em torno de 3 meses. Se tiver alguma análise do condomínio, então teria mais 1 mês aí de análise de condomínio. Após esses 3 meses, saiu o alvará de construção, a gente entra para a fase de assinatura de contrato no financiamento. A Caixa, ela só vai assinar o contrato quando tiver o alvará de construção. Então, a gente pode fazer análise de crédito, pode ter aprovação de crédito, mas a Caixa só vai assinar quando o alvará estiver em mãos, tá? Tendo o alvará em mãos, a Caixa emite um contrato, o cliente assina o contrato, aí é necessário averbar esse contrato no cartório de registro de imóveis. Tendo esse contrato averbado, a gente volta, entrega ele para a Caixa, e aí a Caixa começa a contar a parte do financiamento para poder ir para a 9ª etapa, que é a parte de pagamento do terreno, ou a compra de um terreno novo à vista, ou a quitação do terreno que já existe. Após a quitação do terreno e o cliente já tem aprovação, já está com um contrato de financiamento, a gente inicia a obra. A obra, a gente brinca que é a parte mais fácil para nós, que somos construtoras, e o mais difícil é, de fato, conseguir o dinheiro para o cliente, é trazer o crédito, trazer a facilidade e conseguir fazer com que ele realize o sonho da casa própria. Com a obra iniciada, existem as medições mensais. Então, todos os meses, a gente da construtora, a engenharia, monta uma planilha, que é um cronograma físico-financeiro, onde todos os meses a gente tem que apresentar para o banco aquilo que foi previsto e aquilo que foi realizado. Então, por exemplo, vamos supor que numa construção de 200 mil, a gente vai falar para o banco que nós vamos construir em 10 meses. Então, a gente precisa de 10 parcelas de 20 mil. O banco ele não vai liberar os 200 mil de uma vez. Ele vai liberar 20 mil todos os meses, de acordo com as medições executivas. Então, a gente separa em etapas, por exemplo, primeiro, fundação. Segundo, levantamento de paredes. Terceiro, bater a laje. Então, tem todas as etapas. Cada etapa tem uma porcentagem e a gente vai apresentar para o banco uma porcentagem de 10% ao mês, para que ele pague para o cliente e não para a construtora. Então, esse dinheiro vai para o cliente repassa para a construtora de acordo com a execução da obra, tá? Junto com as medições, existe a parte de vistoria da Caixa. Essa vistoria, ela é feita no início da obra, onde o engenheiro do banco vai tirar foto do terreno, do condomínio, vai analisar o valor dessa casa depois de pronta para liberar o financiamento. A segunda vistoria, ela é feita com 35% de construção, tá? Então, se a gente entregar 10% todos os meses, a vistoria vai ser feita no 4º mês, quando a gente apresentar 40% de evolução, um engenheiro do banco vai lá confirmar se de fato já tem esses 35%, 40%. A terceira vistoria é com 80%. E a última vistoria na entrega da obra com 100%, tá? Quando é feita a entrega da obra, a Caixa ela vai reter 5% do financiamento até o cliente entregar a documentação do Habite-se, que seria a averbação do projeto e a construção na prefeitura, onde aí vai um fiscal da prefeitura analisar se aquela construção foi executada de acordo com o projeto, obedecendo os recuos, obedecendo a área construída, obedecendo os limites de construção. Então, após a documentação do Habite-se, a Caixa
paga os 5% restante, e aí elimina a parte de financiamento de construção e vocês entram para a parte de pagar esse financiamento, tá? O legal desse financiamento é que durante a construção, vamos supor que seja 10 meses, 12 meses, o cliente não vai pagar essa parcela, tá? Essa parcela, ela só inicia o pagamento quando a obra estiver pronta. Então, numa dessa, a gente consegue eliminar a taxa de reajuste do IGPM que a loteadora está cobrando de vocês. Então, o banco, ele quita o financiamento, a partir daí o terreno está quitado, você para de dever para a loteadora, começa a dever para a Caixa e não vai mais pagar a parcela de R$ 1.200 do loteamento, que agora você vai começar a pagar para o banco. E após o habite-se, conclusão de obra, e aí a pessoa pode mudar, tá? Então, aqui eu estou exemplificando um pouco mais cada etapa, somente as principais do início da construção, da parte do financiamento, tá? Então, a primeira etapa é descobrir o valor do financiamento liberado, de acordo com a sua renda mensal. Então, como eu falei, a gente analisa a renda da pessoa, com essa renda a gente monta uma simulação para saber o valor máximo que o banco libera. A segunda etapa é a parte de análise de crédito. Nós, além de construtora, somos correspondente Caixa também. Então, a gente oferece suporte total para o cliente na solicitação e aprovação do crédito com o banco Caixa Econômica Federal. Então, vocês não vão precisar ir no banco, vocês vão no nosso escritório, que fica em Cotia, no quilômetro 27 da Raposo. A gente prepara toda essa documentação. Quando tiver tudo pronto, vocês vão uma única vez no banco, só para assinar o contrato, tá? Essa análise de crédito... Oi. O que é correspondente bancário? Explica para a gente, por favor. Correspondente bancário... Correspondente Caixa. É como se fosse uma empresa terceirizada que está apta a liberar esse financiamento para o banco. Então, nós temos todo um treinamento, toda a parte de legislação e um certificado da Caixa para poder operar com essa parte de financiamento. Então, a gente monta toda a estratégia, pega a documentação, analisa, monta a ficha e manda para o banco. Aí é o banco que faz a análise e aí o banco responde para a gente com a comprovação dessa análise de crédito, que aí sim o cliente pode ir assinar o contrato. Deu para entender? Bom, para fazer essa análise de crédito, é necessário CPF ou CNH, certidão de nascimento ou de casamento. Então, se a pessoa for casada, eu vou precisar do CPF ou CNH dos dois, tá? Um comprovante de residência e um comprovante de renda. Então, é basicamente essas documentações que a gente precisa para poder fazer a análise inicial do crédito. Depois, o banco vai solicitar a documentação do terreno, mas a gente separa essa análise em crédito e depois terreno e construção. Eu coloquei aqui uma observação que a renda ela só é aceita via Olerite para pessoas que trabalham registradas, imposto de renda ou Prolabore, tá? Não é aceito extrato bancário. Então, para as pessoas que são MEI, que são autônomas, é necessário fazer a comprovação do imposto de renda. A gente tem contadores, parceiros, que a gente pode indicar para poder ajudar e viabilizar vocês a fazer essa declaração do imposto de renda. Uma coisa que eu acho importante, né? O brasileiro, não só o contador, mas o consumidor, sempre declara o mínimo possível, justamente para fugir um pouco dos impostos. Mas nessa condição onde vocês estão procurando adquirir um crédito, então é importante talvez declarar o valor máximo para conseguir um valor melhor de crédito, onde o imposto não vai ser um custo, vai ser um investimento, porque você vai investir o valor do imposto, em troca você vai conseguir o crédito do banco
que vai favorecer você a ter o seu imóvel, a sair do aluguel, sair da casa dos pais ou sair de um apartamento e ir para um imóvel maior. Então, eu acho super válido analisar o imposto de renda com outros olhos, tá? Como observação, eu também coloquei a idade máxima de 80 anos, tá? Então, o banco ele considera a vida útil do brasileiro de 80 anos. Então, o máximo é 30 anos de financiamento. Até consegue 35 anos também, mas só para você ter uma ideia. Pessoas até 50 anos vão conseguir financiar os 30 anos. Pessoas que já tiverem 60 anos só vão conseguir financiar 20 anos. E assim sucessivamente. Uma pessoa de 70 financia 10. Então, a idade máxima é 80 e o máximo do prazo de financiamento é de 30 anos, tá? Então, aqui a terceira etapa seria o orçamento paramétrico. Com o valor do crédito em mãos, nós conseguimos estimar a área de construção através do valor do metro quadrado. Estipulamos também um custo para terraplanagem e acabamentos especiais, caso haja necessidade. Eu coloquei como observação... Vitor, deixa eu te interromper rapidinho. As pessoas que vão tendo dúvida, pode colocar no chat aqui, ou levantando a mão, que aí eu vou te ajudando a colocar as perguntas no momento certo. O Renato levantou a mão aqui. Renato, se quiser abrir o microfone e fazer a pergunta. Opa, tenho duas dúvidas em relação a esses pontos que o Vitor já falou. Vitor, uma das dúvidas o financiamento você começa a pagar, então, depois que a obra está concluída? E é isso mesmo, né? Vão ter alguns custos de juros que o banco vai te cobrar no decorrer da construção, mas aí eu já vou apresentar nos próximos slides. Mas, por exemplo, se a sua parcela é 3 mil, o banco ele vai te cobrar uma taxa de 0,7% ao mês. O que isso significa? Que a cada 10 mil reais que você pega, você paga 70 reais de juros, tá? Então, no primeiro mês, você pegou 10 mil, você vai pagar 70 reais. No segundo mês, você pegou mais 10 mil, acumulou 20 mil. Então, aí você vai pagar 140 reais, e assim sucessivamente, até o término da obra. Então, é um valor simbólico, tá? Não vai chegar ao valor da parcela, mas o banco ele precisa receber pelo menos os juros do dinheiro que ele está te emprestando. Deu para entender? Sim, sim. Agora, a minha segunda dúvida em relação... Eu pesquisei algo já sobre isso, e em algumas empresas se trabalhava ao ponto de, precisa executar a primeira etapa da obra. Então, é mais ou menos que os moradores precisam executar a primeira etapa para aí sim a Caixa for lá fazer a vistoria, enfim, e analisar que, beleza, a primeira etapa foi concluída e aí faz o pagamento. E aí, com isso, a construtora faz a segunda etapa. É assim que vocês meio que trabalham ou não é dessa maneira? Isso. Como eu te falei, a gente vai dividir a construção em 10 etapas de 10%. Então, a construtora vai pedir uma entrada de 10% para o cliente para a gente construir a primeira etapa, o primeiro mês, a fundação, por exemplo. Então, numa construção de 200 mil, a construtora vai pedir 20 mil de entrada. Isso a gente consegue dar uma melhorada, dar uma diminuída, dar uma estendida no pagamento. Então, a gente consegue analisar caso a caso. Mas eu também entendo que a pessoa que quer construir, ela tem que estar preparada financeiramente. Então, além dos custos da primeira etapa de construção, existem outros custos que eu vou estar apresentando para vocês. Como eu falei, a gente trabalha com transparência e gosta de apontar todos os itens para o cliente não ser pego de surpresa, tá? Beleza, perfeito. Obrigado, viu? À disposição. A Juliette também levantou a mão. Juliette, se quiser abrir o microfone e fazer comentário. Eu queria saber mais sobre amortização, sabe? Quando a gente paga as últimas parcelas, como que funciona? Se dá certo nesse caso.
Eu acho que a gente pode falar isso um pouco mais para o final, né, Vitor? Que isso está um pouco lá, um pouco mais para Isso, frente. eu tenho uma apresentação da amortização no final da apresentação, e aí eu volto nesse tema com você. Pode ser? Pode ser, obrigada. O Vitor também levantou a mão. Boa noite. Boa noite. Vitor, você comentou que a Caixa já compra o terreno já faz o pagamento para a loteadora, correto? E aí e passa a dívida para a Caixa. Os juros do terreno sendo pagos para a Caixa e não para a construtora, não para a loteadora, fica na mesma proporção, fica menor? Como costuma ficar isso? E mais uma outra pergunta. O projeto que vocês trabalham seria somente com projetos desenvolvidos por vocês, ou eu posso fazer todo o trâmite de projeto arquitetônico, estrutural, hidráulico que vocês executam? Sim. Nós executamos o projeto do cliente, não tem problema. Se você já tiver um projeto pronto, já tiver um arquiteto, já tiver os projetos, a gente executa normalmente. A gente elabora um orçamento em cima dos projetos. Agora, a primeira dúvida é o seguinte: se você for quitar o seu terreno, vamos supor, o seu terreno custa 100 mil, você já pagou 50, falta 50 para quitar. Então, a Caixa ela vai pagar esses 50 mil para quitar esse terreno e você não dever mais para a loteadora. Agora, você passa a dever só para a Caixa, que aí seria o terreno mais a construção. Então, ela concentra todo o financiamento com ela, o terreno fica alienado e ela vai te cobrar aqueles 0,7% ao mês em cima do valor que ela te liberou. Então, vai pagar sobre os 50 mil que você pegou para quitar o terreno essa taxa de juros, que seria os R$70 a cada 10 mil reais que você pega. Mas eu acho que vale super a pena, tá? Não, perfeito, porque o contrato com a loteadora, se eu não me engano, é quase 8% mais IGPM. 7% ao mês, 0,7% ao mês dá 8,4% ao ano. Então, isso vale a pena, porque o IGPM custa 7%, 8%. Sim, sim. E o IGPM, cara, o ano passado bateu 18%, né? Não, então, ano retrasado, 28%. Oi? E ano retrasado, quase 28%. Então, quando você trabalha em cima do IGPM, você tem uma dúvida, né? Então, ele vai variar de acordo com a taxa Selic e você não tem controle. Você assinou que você aceita isso e aí todo mês o terreno vai aumentar R$10. Então, todo ano vai aumentar R$120. Em 5, 6 anos, você já está pagando R$1.000 a mais na parcela. Com a Caixa, não. Depois que você terminou a construção, a sua parcela é fixa e inalterada. Ela não tem um reajuste de acordo com o IGPM ou outra coisa. Então, eu acho que vale super a pena. Nem o INCC? Não entendi. Não tem correção nem pelo INCC? INCP? O INCC. INCC. Então, tem algum reajuste, tá? Mas ele é simbólico porque eu digo que a inflação da construção ela é muito maior do que o reajuste da Caixa. Mas o INCC, ele é o Índice Nacional da Construção Civil. Então, ele vai aumentar se os materiais de construção aumentar, não se a taxa Selic aumentar como o IGPM. Então, não é tão perigoso. Perfeito. Os juros da Caixa, então, basicamente só o ponto 7 mesmo. Perfeito. Obrigado. Imagina. Ponto 7 é durante a construção, tá? Depois que você terminou a construção e entrou para o financiamento, vai para uma taxa de juros de 10,25 ao ano, que dá menos de 1% ao mês. Vai dar em torno de 0,8,5 mais ou menos. Então, ele é um pouco maior do que o da construção, mas também vale super a pena. E aí eu tenho formas de ensinar vocês a quitar antes para tentar fugir um pouco dessa taxa de juros, tá? Mais alguma dúvida, Taiguara? Eu posso continuar?
Não, pode continuar. Tá. Então, nessa terceira etapa de orçamento paramétrico, eu coloquei uma observação, que caso o cliente já possua um projeto, nós orçamos diretamente o projeto dele sem a necessidade de ter novos gastos. Então, foi uma pergunta feita e a gente está respondendo falando que não é necessário fechar o projeto com a gente. A gente vai executar projeto de terceiros, tá? Então, agora a gente entrou na parte da viabilidade do projeto. Justamente para quem não tem o projeto ainda e precisa do projeto, a gente também faz. Então, coloquei aqui, veja alguns exemplos de projetos abaixo, ou personalize o seu. Então, não quer dizer que você é obrigado a pegar esse projeto. É só uma ideia para você ter uma base de custo em cima da área construída. E, normalmente, a gente junta ali 3, 4 projetos, pega os detalhes que o cliente mais gostou e personaliza num único projeto. Mas eu gostaria de apresentar para vocês para ter uma ideia de construção, tá? Então, aqui, essa parte é muito importante. Eu fiz 4 modelos, então seriam 2 casas térreas e 2 sobrados, onde seria uma casa de 80, uma de 100, uma de 125 e uma de 150. Ah, mas eu quero fazer uma casa térrea com 150 metros. Normal, tranquilo, porque a gente cobra por metro quadrado. Então, é mais para a pessoa saber o quanto ela precisa e o valor que vai ficar. Ah, mas eu quero uma casa térrea de 125 ou um sobrado de 80. Normal, tá? Aqui são só alguns exemplos. Então, para uma casa térrea de 80 metros, ela vai estar custando R$200 mil. Está saindo na faixa de R$ 2.400 o metro quadrado da casa chave na mão, já com os materiais de acabamento. Para conseguir esses R$2.000, a pessoa precisa ter uma renda de 7.500, uma renda comprovada, tá? E a parcela mensal vai ser de 1.875, tá? Para uma casa de 100 metros, é necessário uma renda de 9.000, o custo dessa construção é de 240 mil e a parcela mensal é de 2.250, tá? Um sobrado de 125 é necessário uma renda de 11.000, é uma renda familiar, tá? Então você pode compor marido, mulher, filho, irmão, parente, amigo, não tem limite de pessoas para poder compor essa renda, tá? Então, para um sobrado de 125, uma renda de 11.000, vai ser um custo de 300 mil e uma parcela de 2.750. Isso é só a construção, não está incluso a quitação do terreno, tá? Um sobrado de 150 metros, uma renda de 13.500, um custo de 360 mil e uma parcela de 3.375. Se vocês analisarem bem o valor da parcela, está muito próximo ao valor de um aluguel, né? Então, assim, a gente brinca que os juros é alto, mas o aluguel é eterno. Então, para uma pessoa que paga aí 1.500 no aluguel, vai poder pagar 1.870 em algo que é dela, né? E o terreno já vai ser seu, então você consegue ampliar a casa futuramente, você consegue fazer uma casa térrea preparada para receber um segundo andar futuramente. Então, eu acho que é super válido, tá? Agora eu vou seguir. Vitor, uma outra coisa legal é que você vai pagar o preço de hoje e daqui a 10 anos vai estar o valor de mercado. Então, se o bairro crescer e se desenvolver, você mesmo pagando juros lá na frente, você tem a valorização do imóvel. E você pode ganhar também fazendo antecipações, usando o FGTS para antecipar a parcela, ou guardar um dinheiro depois negociar para a Caixa. A gente vai falar um pouco mais para o final, mas é bastante bacana esse ponto. O Vitor levantou a mão, eu acho que ele quer fazer algum comentário. Vamos lá, pode falar, meu xará. Tá no mudo, Vitor. Vitor? Desculpa. Outra pergunta. Nessa simulação, vocês estão trabalhando com 35 anos? Essa é 30. 30? Perfeito. Só isso? Sim, pode ser. Só isso. Obrigado. Vamos lá. Então, aqui seria uma casa térrea de 80 metros, com 3 dormitórios, sala estendida com pé direito alto,
valor aproximado de 200 mil, uma renda necessária de 7.500, conjunta ou unitária. Então, aqui seria mais ou menos um projeto, né? Para o carro, sala, cozinha, lavanderia, 3 dormitórios com um único banheiro, tá? Então, aqui o tamanho do terreno 5 por 25, área construída 80 metros, 3 quartos. E aqui seria a parte do financiamento, tá? Então, existe a tabela Price e a SAC, que eu vou explicar para vocês a diferença de cada uma. A Price são parcelas iguais. Então, a primeira parcela é igual à última parcela, tá? Aqui é em 30 anos. A SAC, ela já é em 35 anos. Então, você vai pagar a primeira parcela maior e a última parcela bem menor. Isso é interessante para as pessoas que querem pagar a primeira e a última para conseguir amortizar, mas eu não aconselho, tá? Eu aconselho que a pessoa guarde o dinheiro durante 1 ano, 2 anos, junte FGTS, junte uma bonificação, 13º, e venha com uma quitação de 20, 25 mil de uma única vez, porque o banco, né, a Caixa, não quer que vocês saibam, mas os juros ele é recorrente ao tempo. Então, a última parcela está sem juros, a primeira parcela está lotada de juros. Então, quando você faz um aporte de 20, 30 mil, você entra com refinanciamento. Então, ou você diminui o prazo, ou você mantém o prazo, mas diminui o valor da parcela. Então, é muito válido a gente estudar essa questão, porque numa dessa vocês eliminam muito tempo de juros. Então, por exemplo, o que uma parcela está em torno de R$2.000, com os mesmos R$2.000, você vai estar pagando 4 parcelas. E aqui você elimina 4 mensalidades. Aqui você só está eliminando uma. Tá? Então, é uma consultoria que a gente dá também para os nossos clientes que fecham com a gente monta uma planilha para tentar ajudar o cliente a quitar esse financiamento o quanto antes. Beleza? Então, aqui seria o próximo projeto. É uma casa térrea também de 100 metros, mas já é um terreno um pouquinho maior, onde a gente consegue explorar mais a questão da garagem coberta, um vidro na frente. Então, são os mesmos 3 dormitórios, só que são cômodos um pouquinho maiores, tá? Então, é um custo aproximado de 240 mil para uma renda necessária de 9 mil. Esse seria mais ou menos o projeto. Então, aqui já é um tamanho do terreno 7 por 25, que é o que vocês têm aí, né? Bastante terreno 7 por 25. Então, ele tem uma frente maior, então ficaria sala e cozinha, todo ambiente aberto, tipo americana, separada dos quartos, né? Então, teria um corredor para ter os 3 dormitórios, sendo um dormitório com suíte e os outros dormitórios utilizando o mesmo banheiro, e ainda tem um espaço para fazer uma área gourmet, uma piscina, enfim, tá? E aqui seria a parte do financiamento, né? Então, mesma coisa, parcelas fixas e parcelas decrescentes. Depois eu vou mandar esse material para vocês em PDF, então vocês conseguem analisar tudo bonitinho, ver qual projeto encaixa para qual pessoa, e se a pessoa já tem um projeto de 100, 125 metros, também consegue ver mais ou menos o preço. E se for um projeto maior, a gente vai trabalhar com uma base de R$ 2.400 a R$ 2.500 o metro quadrado, já com material de acabamento, tá? Então, é mão de obra, material básico, material de acabamento. Eu também vou explicar mais para frente. O que seria o sobrado de 120 metros? Aí já seria dormitórios bem maiores. Aqui tem uma escada com vidro, onde vai trazer iluminação natural. Enfim, é um projeto bem mais legal. Tem uma área gourmet coberta. E aqui dá até para fazer uma varanda para trás, tá? Seria um terreno 6 por 25 ou 7 por 25 também. Teria um corredor maior ou aumentaria um pouco mais a casa. A parte do financiamento, parcelas fixas ou decrescentes. O próximo projeto, eu coloquei 4 projetos, tá? Com metragens diversas para vocês poderem entender mais ou menos como funciona e tentar já fazer mais ou menos o cálculo de quanto vai custar a sua construção, se você já tem um projeto, se você já tem uma ideia de área construída, tá?
Então, aqui seria esse projeto de 150 metros. Então, é um projeto bem legal, com os dormitórios maiores, um pé direito duplo, com um espaço livre, vidros, garagem coberta. Então, é um projeto bem mais legal também. Parte do financiamento. E aqui é uma parte legal que eu gosto de colocar. Financiamento com quitação do terreno. Então, aqui eu fiz uma simulação para um projeto de 100 metros. Seria mais ou menos aí 100 mil para quitar o lote, mais 240 mil para construir essa casa de 100 metros. Então, precisaria aí de 340 mil. Então, seria um financiamento aí mais ou menos de R$3.000 por mês, onde você constrói e paga o terreno, tá? Aqui é uma parte legal que eu gosto de explicar. Quando você tem financiamento ou até a questão da entrada, mas esse financiamento não atingiu o valor que você precisava para construir. Por exemplo, você conseguiu 200 mil de financiamento e a sua construção é 250. Então, você vai precisar aportar 50 mil com verba própria, que não vai vir do financiamento. Então, eu coloquei aqui algumas possibilidades, né? Então, você pode aumentar a construção dando uma entrada maior. Você pode aumentar a construção dando algumas parcelas para a construtora. Então, por exemplo, você precisa de 30 mil. Então, você vai dar 10 parcelas de 3 mil para a construtora durante a construção, tá? Ou a gente também ajuda o cliente possibilitando dele passar um cartão de crédito. Então, com cartão de crédito, você pode comprar os materiais de acabamento ou, de repente, até um material de construção. Onde, por exemplo, eu vou falar assim para o meu cliente: olha, eu vou precisar de R$10.000 de ferro. Então, o cliente passaria esses R$10.000 no cartão, entraria como R$10.000 à vista para o pagamento da construção, tá? Então, aqui são algumas formas de aumentar um pouco o valor. E uma coisa que eu sugiro é que quem não tiver uma conta na Caixa, já abra uma conta na Caixa, que é importante manter um relacionamento, tá? E comece a utilizar o cartão de crédito da Caixa, para ela sentir que você é um cliente ativo e pague esse cartão certinho. Dessa forma, você vai começar, além de aumentar o seu score, a aumentar a sua credibilidade com o banco, tá? No final, eu também vou explicar que no ato da assinatura do contrato, é importante você fechar algum produto que a Caixa vai te oferecer. Um seguro, um consórcio, alguma coisa é importante você fechar com o banco para ele pensar assim: pô, eu estou te emprestando dinheiro, então você tem que ser meu cliente, tá? Aqui, uma parte importante da parte de materiais de acabamento, como nós fazemos, tá? Então, vamos supor que o valor do metro quadrado seja R$2.400, tá? Então, eu vou separar da seguinte maneira: 2.000 vem para a construtora e 400 fica para os materiais de acabamento essenciais, tá? Então, esses 2.000, o que vai englobar? 100% da mão de obra. Então, vai estar incluso a mão de obra da instalação dos acabamentos essenciais também, tá? E vai estar incluso todo o material básico: cimento, areia, pedra, bloco, laje, telha, fio, tudo que é básico, que não interfere no acabamento e na decoração da casa, é por conta da construtora. Aí a gente separa os acabamentos em essencial e especial. Então, dentro desses 2.400, o cliente vai ter R$400 o metro. Então, por exemplo, numa casa de 100 metros, ele vai ter 40 mil que vai ser separado para ele escolher os materiais de acabamento essencial, que seria pisos e azulejos, portas e janelas, louças e metais. Por que a gente separou dessa forma, como essencial? Você precisa disso para morar na casa, para tirar o habite, para ter um conforto na casa. Enquanto os acabamentos especiais não são essenciais. Então, você não é obrigatório a ter na sua casa, mas você pode querer ter na sua casa. Seria mármores e granitos, vidros fixos, guarda-corpo, churrasqueira, banheira, piscina, spot, uma luminária diferente. Então, isso não entra no valor dos 2.400. Então, a gente monta um orçamento adicional que se chama acabamentos especiais,
que é justamente para mostrar para o cliente quanto vai ficar a mais do valor da construção. Então, vamos supor que a construção seja 200 mil. E ele vai gastar com mármore, vidro, churrasqueira, banheira, mais 20 mil. Então, a construção vai passar a custar 220 mil. E aí, o preço do metro quadrado vai passar de 2.400 para 2.500. Vai aumentar R$100 o metro. Então, cada cliente a gente monta um orçamento personalizado para entender as necessidades daquele cliente, ver o que ele quer, ver o que ele precisa, ver talvez o que ele não precisa, porque tem muita gente que quer uma casa simples só para morar, tem muita gente que já quer uma casa bem elaborada, decorada, com vidro grande, com uma ilha na cozinha para pôr o cooktop, um cortineiro. Então, tudo isso é feito num orçamento aditivo antes da assinatura do contrato, tá? Gosto de deixar muito claro que a gente só assina o contrato quando o cliente tiver 100% de certeza daquilo que ele está comprando, tá? Então, não tem essa de, eu achei que você ia entregar. Não, vai ser feito um memorial descritivo na assinatura do contrato para poder descrever tudo aquilo que você está comprando. Beleza? Alguma dúvida? Bom, vou para o próximo. Então, aqui seriam os custos iniciais. Oi? Ô, Vitor, o GR levantou a mão. GR, pode ficar à vontade. Oi, boa noite, pessoal. Estão me ouvindo aí? Boa noite. Sim. Eu só não vi, cara, se você falou alguma coisa sobre qual é o custo de vocês se vocês cobram por metro quadrado, né? Qual é o tipo de acabamento, qual é a qualidade dos materiais que vocês usam, seja de baixo, médio, alto padrão? Eu queria ver os valores de forma separada, né? Da mão de obra e em que o dinheiro estaria indo, né? Então, vamos supor que seja 2.400. 2.000 está englobando mão de obra de 100% mais 100% do material básico. Então, esses R$400 o metro vai para os acabamentos essenciais. Esses R$400 o metro, a gente está estimando um acabamento de baixo para médio padrão, não é um alto padrão. Por isso que a gente gosta de montar uma planilha específica para cada pessoa, tá? Esses tipos de material, quem vai escolher é você, não é a gente. Então, por exemplo, você tem no seu financiamento separado R$70 mil para comprar esses materiais. Eu vou te dar uma lista, por exemplo, 100 metros de piso a R$50 o metro, 50 metros de azulejo a R$40 o metro, 3 janelas a R$500, uma porta pivotante de entrada de R$2.000, 5 portas de madeiras internas a R$300. Então, você tem uma lista, e aí, se você obedecer o valor dessa lista, a sua casa vai ficar dentro do orçamento. Se por algum acaso, na lista é um porcelanato de 50, e você quer comprar um porcelanato de 60, nada impede de você pagar esses R$10 de diferença. Ou economizar na portas e nas janelas, em outros lugares, para poder englobar nesses seus 70 mil de material de acabamento essencial. A questão dos acabamentos especiais, a gente monta uma reunião com o cliente, separa tudo que ele quer, a qualidade que ele quer e coloca preço para cada item. Então, por exemplo, um mármore, um granito na cozinha preto com uma ilha no meio vai custar R$4.500. Então, já está incluso dentro do financiamento, você está sabendo o granito que você está comprando, a medida que você está comprando, e aí chega na hora, a gente compra ou você compra direto de algum lugar, mas você já tem esse valor separado. Deu para entender? Tá, entendi. A parte do material, a gente combina como vai ser, eu posso tanto comprar como vocês também podem pegar do fornecedor de vocês, certo? Exatamente. O dinheiro é seu, o banco vai pagar para você e você pode comprar nas suas lojas, em cima da planilha de levantamento que eu vou te passar, ou eu posso te apresentar os meus fornecedores que talvez tenham um preço mais em conta para você ver se tem algum material que te agrada. Mas não é nada engessado, tá?
Em nenhum momento eu vou obrigar você a escolher nenhum tipo de material, é você que escolhe. Entendi. A parte da mão de obra de vocês cobram por etapas, alvenaria, acabamento, como é que é isso aí? Então, eu tenho uma planilha, que é um cronograma físico-financeiro, que é o que a gente apresenta para a Caixa, onde cada etapa tem o seu valor. Então, por exemplo, a fundação é 10%, de uma casa de 200 mil é 20 mil. A alvenaria é 15%, né, as paredes. De uma casa de 100 mil, 200 mil, vai ser 30 mil. E assim vai. Cada serviço tem o seu custo, e aí você consegue acompanhar se a obra está indo no prazo, se ela está adiantada, se ela está atrasada. Inclusive, a gente fornece um aplicativo para os clientes para conseguir acompanhar o andamento da obra, e a gente também dá uma opção de colocar uma câmera via IP no poste, tá? Essa câmera via IP, você vai ter que ter uma internet. Então, você vai ter o custo da internet para que essa câmera funcione e você consiga ver a sua obra direto do seu celular em tempo real. Entendi. O que não ficou claro para mim é se eu vou ter acesso aos valores que vocês estão cobrando da mão de obra que está sendo solicitado para a Caixa. Quero saber qual é o valor que vocês estão cobrando da mão de obra por cada etapa. Sim, é tudo separado, material e mão de obra. Isso eu consigo ver antes de vocês pedirem para a Caixa esse crédito, para mim saber se está dentro da concorrência, se alguma empresa está proporcionando um valor menor, esse tipo de coisa, Sim, entendeu? consegue sim. Ah, tá, legal. Não, beleza, era mais essas dúvidas mesmo. Obrigado, hein? Beleza. Obrigado, Jean. O Vitor também levantou a mão. O Vitor levantou a mão. Pode falar. Vitor, faz diferença você comprar ou eu comprar para a questão de bitributação ou não? Então, eu vou comprar todas as notas, vão sair no nome do cliente. Então, eu já Perfeito. tiro a nota no seu nome, para não ter bitributação. Perfeito. E mais para frente, eu falo também da parte contábil, né? Então, a gente oferece um contador da área imobiliária que vai te ajudar a fazer toda a composição do INSS, do ABIT, do imposto de renda, para você tentar economizar ao máximo nos impostos. Perfeito, perfeito. Porque eu trabalho com estrutura metálica, né? E a diferença que dá quando o serralheiro compra de quando o cliente compra é muito grande. Aí eu não sabia se vocês faziam essa diferenciação. Obrigado. Então, eu vou comprar com os meus fornecedores, com o preço que eu pago em atacado, principalmente se eu tiver várias obras no mesmo condomínio. Então, eu vou comprar uma carga de cimento, uma carga de bloco, e aí vou acabar distribuindo nas obras. Mas aí eu vou pagar o preço de construtor com a nota fiscal no nome do cliente. Então, isso é legal. Beleza? Vitor, o Luiz também levantou a mão. Luiz, pode abrir seu microfone para fazer a pergunta? Oi, Vitor, boa noite, tudo bem? Na verdade, é a esposa do Luiz, a Jéssica. Ah, tá bom. Uma questão que ficou aqui para mim, por exemplo, nós, pelo que eu entendi, aí o Taiguara pode me corrigir também se eu estiver errado, a gente tem, acho que 2 anos para finalizar a parte externa da casa, tá? E acho que esses 2 anos, pelo que uma arquiteta me falou, pode ser estendido por mais 1 ano. Então, toda a parte externa da casa tem que estar pronta em 3 anos. A minha pergunta é, o que eu e o meu marido a gente estava falando, de talvez terminar a parte externa primeiro, e aí os cômodos, o acabamento da parte de dentro, a gente ir fazendo com um pouco mais de tranquilidade, conforme a gente for desapertando, né? Porque é um custo alto. Dá para a gente fazer esse trabalho de construção, fazer terraplanagem, fundação, estrutura, e o acabamento da parte externa, incluir nesse valor que você está falando, e aí vai depois a gente pensar na parte de dentro ou não? Tem que ser o conjunto completo. Tá, boa pergunta. Se você for construir com verba própria, pode. Agora, a Caixa, ela vai exigir a casa pronta, ela vai exigir o habite-se, tá?
E Entendi. a prefeitura só vai te entregar o habite se você tiver com a casa totalmente pronta, tanto interna quanto externa. Essa parte externa que a arquiteta falou tem alguns detalhes, tá? Não são todos os detalhes. Então, por exemplo, a casa tem que estar pintada, tem que ter alguns itens essenciais, mas não tem que estar 100% pronta. Para a Caixa vai analisar mais o interno do que o externo, porque ela precisa da casa pronta para você tirar o habite, porque ela vai ter o seu imóvel como garantia. Então, se você, por algum acaso, não pagar, ela vai ter que ter esse imóvel pronto para poder alienar, vender e quitar a sua dívida. Então, respondendo a sua pergunta, não dá para fazer dessa forma. O que dá para fazer é você colocar alguns acabamentos inferiores que a Caixa aceite para que você faça uma reforma futuramente. Mas a casa tem que estar pronta assim. Entendi. Outra coisa também. Deixa eu só finalizar. Tanto que a gente gosta de montar uma estratégia financeira para que o dinheiro do financiamento, ou 100% financiado, ou 80% financiado e 20% de verba própria, a gente consiga concluir 100% da casa. Então, a gente monta uma estratégia, né, uma consultoria, cada cliente é de uma forma, e a gente monta uma estratégia para que isso caiba no seu bolso. Então, talvez, ao invés de não terminar a casa por dentro, seja melhor você diminuir um pouco a casa, para ela entrar no seu orçamento, e a gente já deixar preparado para você aumentar essa casa no futuro, tá? E assim, a Caixa, ela vai analisar o habite. Então, se você concluiu a casa, tirou o habite, depois do habite você pode construir o que você quiser. Aí pode ser com a verba própria ou até talvez com um financiamento que tenha sobrado algum dinheiro do financiamento para você fazer uma edícula, fazer uma ampliação, fazer uma churrasqueira e aí fazer essas economias que você pretende. Mas existe um limite onde a Caixa vai querer a casa 100% pronta, tá? Beleza. E esses 10% de entrada que você comentou, pode ser fundo de garantia ou não? Pode. Tá bom, perfeito. Obrigada, viu? Imagina, à disposição. Bom, então falei um pouco do material de acabamento. Agora eu vou falar dos custos iniciais, tá? Então, para quem já tem o projeto, não tem esses custos. Mas a primeira coisa seria a aprovação do projeto na prefeitura. Esses 4 mil é pago para a construtora, pode ser feito até em 6 vezes no cartão de crédito, onde está incluso a elaboração e a aprovação do projeto na prefeitura. Esse é o primeiro passo. Quem já tem, pode eliminar esse custo, porque já teve, tá? Aí a Caixa, quando você tiver com alvará de construção, ela vai cobrar R$3 mil, que é a taxa de aquisição do crédito. Isso tem que ser pago à vista para a Caixa, tá? A Caixa, ela também vai querer te empurrar algum produto, foi o que eu te falei naquele momento, né? Um seguro, um consórcio, alguma coisa que eu costumo falar que é na faixa de 2.500. Mas é aquilo, a Caixa está te emprestando 300 mil, ela quer que você compre alguma coisa dela, tá? Aí tem a transferência do cartório ITBI, do terreno, para levar o terreno para o seu nome e também averbar o contrato com a Caixa no cartório de registro de imóveis. Então, o ITBI é 3% do valor do terreno e aqui eu estimei algum valor na faixa de R$4 mil, tá? Que é para você transferir o terreno para o seu nome. E a entrada da construtora, 10% do valor do crédito. Isso daqui seria os custos iniciais. Aí aqui seria o custo no decorrer da construção, que seria a taxa de evolução de obra, que é uma correção de 0,67% do valor que o banco está te liberando. Se você tem um terreno quitado, você consegue pagar o juro somente do valor da construção. Se você for quitar o terreno com o valor do crédito, você já considera o valor da quitação, esses 0,7% ao mês. Tem uma dúvida que o pessoal costuma me perguntar, é o seguinte: eu consigo financiar a construção e continuar pagando o terreno para a loteadora?
Não consegue. Porque a Caixa ela vai precisar do termo de quitação do terreno para que esse terreno fique alienado a ela. Então, se você ainda tiver financiado com a loteadora não vai te entregar esse termo e você não vai conseguir fazer o financiamento da construção, tá? E aqui, pós-obra, só comece a pagar as parcelas do financiamento quando a obra estiver pronta. E no final da obra, vai ter um custo do INSS, que vai estar na faixa de R$8.000. E você precisa pagar esses 8 mil para tirar o habite, para a Caixa te liberar os 5% do final da obra. Tá? Então, essa parte financeira, eu gosto de montar uma planilha, deixar o cliente preparado para não acontecer dele ter uma surpresa no final da obra. Então, se ele tem só o dinheiro da construção, ele sabe que vai faltar esses 5% que a Caixa não vai liberar, e ele ainda vai ter o custo do INSS que não está incluso na construção, tá? A gente consegue incluir, colocar todos esses valores dentro do financiamento, desde que a pessoa tenha poder financeiro, desde que tenha uma renda alta. Mas aí, no caso, a pessoa tem que pagar. Quando entrar o financiamento, a pessoa recebe esse valor de volta. Deu para entender? Acho que aqui vai gerar algumas dúvidas, Taiguara. Bora lá, o Vitor levantou a mão. Outra pergunta. Os 10% de crédito é somente do preço do crédito para construção ou do crédito para construção, mais o crédito para quitação do terreno? Só da construção. Perfeito. Obrigado. Mais alguma dúvida? O Eberton levantou a mão. Vamos lá. Opa, tudo bem, pessoal? Boa noite. O valor que a gente já fez ali de pagamento para o terreno, ele é considerado como entrada, como algum tipo de abatimento, algo nesse sentido? Sim, foi o que eu te falei. Se o terreno custa 100 mil e você já pagou 20, a Caixa vai quitar só os 80 que faltam, tá? Então, assim, a Caixa, ela vai pagar somente 80% do terreno. Porém, se você já pagou 1 ano, 2 anos de parcela, o terreno ele não vale mais 100 mil. Ele já vale mais, então ele vai valer 120, 130, 150. Vai depender da valorização da região. Então, na maioria das vezes, a gente consegue quitar 100% do terreno de acordo com o que o cliente já pegou. Então, o que você já pagou vai ser descontado, mas aí você tem que analisar o saldo de quitação do terreno. Porque o que acontece? A gente tem experiência, já viu vários casos dessa forma. Você compra o terreno por 100 mil, aí você pagou lá 20, 30 mil. Você acha que o seu saldo é 70, só que na verdade você só pagou juros. E o terreno que era 100, tem um contrato entre linhas na loteadora, que além do reajuste do IGPM, também tem o reajuste da valorização. Então, esse terreno não é mais 100, agora ele é 120, 130. Então, você financiou 100, pagou 30, acha que com 70 quita, mas na verdade você vai precisar de 120, 130 para quitar. Então, é muito importante solicitar o termo de quitação para o condomínio, para você já ter noção do valor que vai ser para quitar, para passar para a Caixa. E uma coisa que eu acho muito importante, vamos supor que você pagou, dos 100 mil, você pagou 70 e agora a quitação, você pagou 30, falta 70 e a quitação é 70. Então, eu vou colocar na planilha que a quitação é 70. Só que a Caixa ela vai demorar aí em torno de 45 dias a 60 dias para pagar esse terreno. Então, nesse período, você já vai ter pago mais 2 parcelas. Então, já não é mais 70, vai subtrair 2 mil, 2 parcelas de 1.000. Então, agora a quitação é 68. Eu não vou conseguir atualizar essa quitação para a Caixa, porque é sistema. A partir do momento que a gente coloca no sistema, ele vai rodar, vai passar por engenharia, vai passar por um monte de lugar e eu não vou conseguir alterar depois. Então, tem 2 opções. Ou a loteadora te devolve esse valor, porque você não pode ficar sem pagar a parcela, ou a gente já coloca um valor menor para quitação
Por exemplo, para quitar hoje é 70, daqui 2 meses é 68. Então, a gente coloca para a Caixa pagar 67, que é um valor menor, e aí o cliente pagaria essa diferença para a loteadora para não tá pagando um valor a mais. Eu já vi caso da loteadora devolver esses 2.000, como eu já vi caso da loteadora não devolver, e aí o cliente perder essa diferença. Então, acho importante falar isso para vocês. Certo? Mais alguma dúvida? Não, pode seguir, Vitor. Tá. Então, aqui eu gosto de frisar que é um contrato triplo, tá? A construtora elabora uma planilha, onde essa planilha o cliente vai aprovar e a gente vai trabalhar com o banco em cima dessa planilha. Então, é tudo amarrado a essa planilha. Então, a gente não vai conseguir mudar depois que a gente começou. Ah, dá para mudar? Dá, mas é muito burocrático e eu acho que não vale a pena. Então, é o que eu falo, que é um contrato triplo. O banco vai pagar para o cliente a execução de acordo com a planilha. E o cliente vai pagar para a construtora o que ele recebeu do banco. Se a construtora não executar o que está na planilha, o banco não paga para o cliente não paga para a construtora. Então, o maior interessado é a construtora em executar o que está na planilha para não faltar dinheiro, tá? Então, se a construtora não executar, o banco não paga. Se por algum motivo o cliente não pagar a construtora não vai executar a próxima parcela e o banco não vai pagar o cliente na próxima parcela. Então, é tanto seguro para o cliente de que a obra vai ser concluída no prazo, como é seguro para a construtora de que o cliente vai pagar a medição do banco. Como também é seguro para o banco de que se o cliente não pagar a construção, o imóvel fica como garantia. Então, é um contrato triplo, seguro para todo mundo, tá? Aqui seria o passo a passo para você começar, tá? Então, a gente vai montar uma reunião, vai passar uma consultoria de caso a caso para começar a construção. Então, primeiro é o cadastro. Então, o cliente vai fazer um cadastro na construtora, vai falar a renda, aí depois ele vai passar a documentação, a gente analisar a documentação para depois aprovar o crédito. Tendo o crédito aprovado, a gente quita o terreno, aprova o projeto e começa a construção. Então, aqui é um resumo muito bem didático de como que funciona, tá? A Caixa, ela não vai pagar o terreno enquanto não tiver o alvará de construção. E a gente não vai conseguir começar a construção enquanto não tiver o alvará. Dá para começar? Dá. Se o cliente tiver uma verba ali de 50 mil, 60 mil, a gente consegue já adiantar, por exemplo, os muros, uma fundação, para quando entrar a Caixa, a obra já está em andamento. E se a gente tiver executado lá 20%, por exemplo, a Caixa reembolsa para o cliente esse valor que foi executado. Então, vamos supor que a gente tem 100 mil, onde seja 10 mil por mês. Você já trabalhou 2 meses, colocou 10 mil, colocou 20 mil. Para a Caixa, a gente consegue pedir esse reembolso dos 20% do que já foi executado, que é bem legal também para quem está com pressa, tá? E aqui a gente finaliza a apresentação novamente com o nosso site, tá? Agora a gente pode ir para as dúvidas. Como que eu paro de compartilhar aqui? Bom, espero ter conseguido esclarecer o máximo de dúvida. Foi uma apresentação rápida, tem bastante conteúdo, mas falta muita coisa. Então, acho que quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente. A gente vai estar recebendo com o maior prazer, seja via telefone, seja via videochamada, ou seja presencialmente no nosso escritório. Agora, dou a palavra para vocês, Taiguara, Vitor, que perguntou bastante. Se tiver qualquer dúvida, estou à disposição. E se surgirem dúvidas futuras, pode me ligar, pode mandar mensagem no Zap, que eu vou estar de prontidão. Legal. Vitor, eu queria te agradecer pela apresentação, foi muito bacana ouvir essas informações. Eu estava bastante curioso para saber como era o processo, acredito que muitos de nós também estavam. Foi bem legal essa apresentação.
Então, pessoal, fica à vontade, se quiser abrir o microfone já ir perguntando, para quem não está muito hábil com o Teams, que ele não é muito fácil, né? Mas fica à vontade para abrir o microfone e perguntar. O Everton levantou a mão. Everton, pode fazer pergunta. Ó, Taiguara, enquanto faz as perguntas, eu vou deixar um vídeo de alguns projetos nossos passando na tela para o pessoal ver como que funciona o projeto 3D. Tá mostrando aí na tela? Tá, só tira o áudio, senão a pessoa não vai conseguir falar. Tá, aí. Tirei o áudio. Então, aqui é um vídeo onde vai mostrar tanto a parte externa quanto a parte interna mobiliada, tá? Então, mostra a frente, mostra a lateral. Vou mostrar aqui, ó, a parte interna da sala, mobília, cozinha, parte de ilha, churrasqueira, enfim. Vou deixar o vídeo rolando desde o começo e aí vocês podem mandar quantas perguntas precisarem. Vamos lá. Opa, beleza, bacana aí, Vitor. Obrigado pela apresentação. Eu queria saber, cara, do serviço de assessoria de vocês. Vocês têm algum custo? Por exemplo, poxa, não deu certo, não aprovou o crédito, então vocês cobram alguma coisa? Tem algum pagamento prévio? E também queria, se você puder, cara, dar uma noção de custo dos projetos também, para vocês fazerem toda a parte de desenho do projeto 3D e tudo mais, se você puder pincelar os custos para a gente, eu acho que é legal. Tá. A gente tá com uma promoção na parceria com vocês do Vida Bela, onde a gente não está cobrando nada pela consultoria, tá? Então, eu dou para vocês de 30 a 40 minutos para cada um, para a gente fazer uma videochamada, e eu dou a consultoria, explico tudo o que tem que fazer, faço conta, monto um orçamento, um PDF e mando para vocês. Então, não tem custo nenhum dessa consultoria, pelo contrário, vou ter o prazer de estar ajudando vocês, porque mesmo quem não fechar com a gente, eu tenho certeza que vai indicar, porque a gente realmente faz com carinho. Então, a parte de consultoria não tem custo. A parte de análise de crédito também não tem custo. Então, você passa a documentação, eu vou te falar o que o banco liberou. Vou te falar, olha, liberou tanto. Em alguns casos, não vão liberar, porque o cliente tem ou uma restrição no nome, alguma dívida passada, ou algum financiamento de algum carro, que isso vai influenciar. E aí não deu certo o financiamento, mas a gente fez o que a gente pôde. Então, até a parte da análise de crédito não tem custo. O primeiro custo, ele começa a partir da elaboração de projeto, que aí a gente vai começar a desenhar o projeto da pessoa. Se a pessoa já tiver o projeto, não vai ter esse custo. Também não tem custo para a gente fazer um orçamento. A gente passa um orçamento para você sem custo nenhum. E aí, se você for vir a fechar, aí começa com os custos iniciais, que foi aquilo que eu te apresentei. Em questão ao projeto, a gente faz o projeto na medida que você quiser. Então, quem tem terrenos maiores aí de 400, 500 metros, vão querer fazer uma casa de 200, 300 metros quadrados, a gente faz também normal e faz o projeto também personalizado, tá? Hoje a gente está cobrando na faixa de R$35 o metro do projeto, tá? E aí as taxas da prefeitura são pagas direto pelo cliente. As taxas de prefeitura vão variar de acordo com a área construída. Mas uma casa de 100 metros vai dar uma taxa na média aí de R$400. Agora, uma casa de 300 metros vai dar uma taxa aí de uns R$1.500, tá? Então, seria esse valor, R$35 o metro do projeto arquitetônico aprovado na prefeitura. E aí, para as pessoas que forem fazer um projeto mais elaborado, que precise de um projeto estrutural, elétrico, hidráulico, e esse 3D, a gente cobra mais R$35, tá? Então, se for fechar os dois projetos, seria R$70. Esse vídeo 3D, a gente está cobrando R$2.000. Só que a gente também está com a promoção para o pessoal da Vida Bela, que fechar o projeto com a gente dá o vídeo
externo de brinde, e aí se a pessoa quiser fechar o interno, só o interno vai ficar R$ 1.200. Tá? Isso tudo eu coloco na apresentação para poder mandar para vocês o PDF, tá? Vitor, tem uma dúvida aqui do Bruno, lá do F34. Vitor, eu já tenho financiamento imobiliário na Caixa. Nesse caso, é possível entrar com esse financiamento de construção também? É possível, desde que a sua renda suporte, tá? Então, vamos supor que você tenha uma renda de 10 mil. O banco, ele só vai autorizar que você use 30% da sua renda para o financiamento. Então, 30% de 10 mil é 3 mil. Então, o seu poder financeiro mensal é de 3 mil. Se você tem um financiamento de 1.000, vai te sobrar 2 mil. Se você tem um financiamento de 2 mil, vai te sobrar 1.000. Se o seu financiamento for de 3 mil, você não vai conseguir pegar outro. Então, funciona mais ou menos dessa forma. Legal. O Valmir levantou a mão. Valmir, quer fazer tirar sua dúvida? Opa, boa noite, Vitor. Boa noite, pessoal. Tenho sim uma dúvida. Eu tenho, o meu imóvel está quitado, mas o valor dele talvez não alcance o valor que eu pretendo financiar da obra. Eu posso dar um outro imóvel para poder pegar esse financiamento? Como garantia ou como pagamento? Como garantia. Dou Olha, para o banco dou um apartamento para o banco. Você não, você vai alienar como garantia e você vai continuar com o imóvel, né? Exato. Tá. Pela Caixa, você não consegue fazer isso. Mas aí a gente tem outras linhas de crédito que é possível você fazer isso, mas a taxa de juros é maior, que entraria no home equity, né? Que é o imóvel como garantia. Aí é caso a caso. Cada cliente a gente tem que analisar de uma forma diferente, mas é possível. É possível. Só mais uma dúvida. Vocês têm alguma obra realizada na região? A gente está com 20 obras em Cotia. Então, pode marcar, a gente leva em qualquer uma para você ver. Legal, bacana. Obrigado. Nada. Legal, obrigado, Valmir. O Felipe também está com uma dúvida. Felipe? Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Vitor, a minha dúvida seria no seguinte, eu tenho o FGTS, né, eu queria usar o FGTS para a entrada, né, do financiamento da Caixa. Como que funciona esses trâmites de repasse do FGTS na entrada? Eu recebo esse dinheiro da Caixa ou como que é esse trâmite? Você tem esse conhecimento? Sim. Você vai me passar toda a documentação, né? Inclusive o saldo do FGTS. E aí a gente consulta, ou você mesmo pode consultar, e esse valor vai entrar como entrada para você na sua conta da Caixa, tá? Então dá para você usar sim, ele entra para você no começo da construção. Tá, então a gente recebe isso em dinheiro na conta, direto na Caixa, então. Isso. Ah, perfeito. Obrigado. Nada. Legal. A Joyce também está com uma dúvida. Joyce Araújo. Oi, aqui é o Fernando. Eu tô com a Joyce, minha esposa. E aí, tudo bem, Taiguara? Beleza. Os custos de projeto entra junto com o financiamento ou a gente paga isso antes de entrar com o processo de financiamento pela Caixa? Paga antes. Mas Paga pode antes? ser feito até em 6 vezes no cartão de crédito. Tá, obrigado. Nada. Beleza. A gente até consegue incluir o valor do projeto no financiamento para você recuperar ele depois, tá? Mas vai depender da renda também. E também é sempre por reembolso, né, Vitor? Isso. Você paga e depois vai estar reembolso. Ele vem aos poucos. Legal. Ô, Vitor, eu tenho uma dúvida. Lá quando eu vou fazer a aprovação na prefeitura, o que eu preciso ter de documentação para poder montar o projeto e aprovar na prefeitura? Eu preciso ter o projeto arquitetônico e o que mais?
Você precisa ter uma matrícula atualizada, com no máximo 60 dias. Você precisa solicitar o número oficial, né, que é o número que vai ficar ali de correspondência. Você vai precisar dos seus documentos pessoais, como CNH, comprovante de residência. Você vai precisar também da caderneta de obras que a gente pega quando começa. E aí, além do projeto arquitetônico, tem memorial descritivo, relatório fotográfico, projeto de terraplanagem, caso for retirar terra ou for aterrar, tem que ter um projeto específico para isso. Tem memorial de piscina, memorial de esgoto ou de fossa, dependendo do terreno. Então, tem uma série de documentação, mas o que vocês conseguem já ir adiantando é o número oficial. O número oficial vai demorar em torno de 20 dias para tirar e é um documento importante. Vai precisar também da capa do IPTU e da certidão negativa de débitos de IPTU. Então, você não pode estar devendo nem IPTU, nem condomínio. Tá? Legal. O Everton levantou a mão. Opa, lembrei de mais uma pergunta aqui. A parte de análise topográfica, análise de solo, a gente consegue fazer isso com vocês junto com o projeto ou eu preciso fazer isso antes de entrar em contato com vocês? Consegue. A gente tem parceiros que fazem a topografia, o plano altimétrico e o estudo de solo. Legal. Felipe. Ô, Vitor, mais uma dúvida. Você comentou que, em paralelo aí à aprovação da prefeitura, né, tendo um alvará, até ter a aprovação do crédito da Caixa, a gente consegue já iniciar a obra se tiver recurso próprio. E quantas etapas eu consigo fazer, né? Por exemplo, se você fizer um cronograma de 12 etapas aí, que seria um ano, quanto eu consigo fazer por recurso próprio até a Caixa aprovar o crédito? E, ao contrário, também você conseguiria antecipar essas etapas, por exemplo, em 12 para 9 meses, 10 etapas? Você conseguiria antecipar? Boa pergunta. A Caixa, ela consegue te reembolsar até 50% da obra, tá? Então, se você colocar 50% de verba própria e quiser recuperar esse valor com financiamento, ela te deposita já na primeira parcela, como se fosse a primeira medição de 40% a 50%, tá? Acima de 50%, ela não te reembolsa, aí ela vai financiar só os 50% faltantes para a construção. Não tem limite, então, se você tiver o dinheiro e quiser colocar, depois pegar esse dinheiro de volta para o financiamento, é possível. E qual foi a outra dúvida? Se você consegue, no período aí de etapas do seu cronograma, antecipar. Então, eu costumo passar que a construção, uma casa térrea, ela é de 6 a 8 meses e um sobrado de 10 a 12. Então, normalmente, eu gosto de passar para o banco o prazo máximo de 12 meses. Então, assim, se eu executar 10%, o banco vai me pagar 10%. Se eu executar 18%, o banco vai me pagar 10%. Agora, se eu executar 22%, eu consigo solicitar o pagamento de duas parcelas de 10%, né? No caso, 20%. Então, eu consigo antecipar a obra sim. Mas eu sempre gosto de trabalhar com o valor máximo para surpreender o cliente positivamente, não negativamente. É melhor eu falar que vai demorar 12 e te entregar em 10 do que eu falar que vai demorar 10 e te entregar em 12. Até porque a Caixa antecipa a parcela, mas se eu atrasar uma parcela de 10%, executar 8%, não chegou aos 10%, ela não vai pagar. E aí você vai ter que fazer uma reprogramação, vai trazer todo um caos, e aí a gente gosta de trabalhar com uma margem de erro. Mas é possível, sim,
construir a casa mais rápido para as pessoas que têm mais pressa. Perfeito, obrigado. Nada. Valeu. Pessoal, quem não quiser abrir o microfone para tirar dúvidas, se quiser abrir o chat e escrever a pergunta, eu faço a pergunta para o Vitor, tá? O casal Fernando e Joyce. Agora, para não errar, fala os dois. Mais uma pergunta aí, Vitor. Você comentou sobre o Habite-se, né? O que precisa estar finalizado dentro da casa para a gente conseguir se mudar. A casa inteira precisa ter um acabamento de azulejo, piso, ou são cômodos chaves? Ou, por exemplo, eu tenho 2 banheiros, eu posso finalizar um banheiro e conseguir o Habite-se? Como que isso funciona? A casa inteira tem que estar pronta. A Caixa não vai aceitar uma parte sem estar pronta. O que a gente pode colocar é um acabamento, por exemplo, de cimento queimado, e aí a gente entrega com cimento queimado, sabendo que você pode colocar o acabamento depois, mas tem que ter acabamento, tá? Eu estou mostrando o nosso portfólio, algumas casas, mas pode ir me mandando pergunta aí. O próximo aqui é o Roberto. Roberto, fica à vontade. Noite, pessoal. Eu não sei, eu peguei meio na metade aqui, eu não sei se o Vitor falou, mas, ô Vitor, você tem uma média de valor de metro construído que você pode passar para a gente, ou aproximado? Então, eu estou cobrando em torno de R$ 2.400 o metro de construção, com material de acabamento essencial incluso. E aí o material de acabamento especial, que seria mármores e granitos, vidros, um porcelanato mais caro, uma churrasqueira, uma lareira, uma banheira, aí é feito um orçamento aditivo para cada cliente, de acordo com o que o cliente necessita. Aí o metro pode chegar a R$ 3.000 o metro, 2.800, tudo vai depender daquilo que você quer. Esse valor é com material, com tudo e acabamento simples, né? É o acabamento essencial. Pisos e azulejos, portas e janelas, louças e metais. Isso está incluso. Aí o que não está incluso são os materiais decorativos, tá? Então, um vidro fixo, uma lareira, uma churrasqueira, aí é feito um aditivo. Ok, então. Muito obrigado. Esse é o nosso canal no YouTube, Construtora VB Oficial. Tem bastante vídeos, né? Bastante projetos que a gente fez e a gente sempre está postando mais, tá? Vamos lá, deixa eu fazer mais perguntas. A próxima pergunta aqui é do Danúbia. Danúbia, fica à vontade. Boa noite, Vitor, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Sim, tudo. Eu tenho uma pergunta sobre o material. Você disse que dos 2.400, R$ 2.000 é entre a sua mão de obra e o material esse é básico, né, da obra. Só que no decorrer da obra, normalmente esses materiais sofrem reajustes. E esse valor de reajuste do cimento, da brita, da areia, é repassado para o cliente ou vocês absorvem essa diferença? Não, a responsabilidade é nossa. Vai ter um termo no contrato do reajuste pelo INCC. Então, se ele aumentar acima de 10%, é repassado. Se ele não aumentar até 10%, a gente já está contabilizando essa margem de erro. Tá bom, então, obrigada. Imagina. A próxima pergunta aqui foi colocada pelo chat, do amigo Everton. Vocês trabalham somente com alvenaria ou também trabalham com steel frame? E aí eu adiciono, ou outros métodos construtivos também? Atualmente a gente trabalha com alvenaria e alvenaria estrutural. Steel frame não. Tá bom. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Fica à vontade. Eu acho que ninguém se manifestou aqui. Bom, queria agradecer então, Vitor, mais uma vez aí pela sua disponibilidade, pela sua atenção, pelas informações que você compartilhou com a gente. Eu acredito que essa conversa tenha sido esclarecedora para muitas pessoas, como foi para mim, para saber. Eu estou muito interessado nesse produto.
Então, eu fico muito feliz aí de ter recebido essas informações que você passou para a gente. Queria agradecer também a todos, pessoal. Oportunidade aí. Obrigado. Eu queria agradecer também a todos, pessoal, por terem gasto um pouco do tempo de vocês aí participando, prestigiando esse evento, prestigiando a empresa. Depois o Vitor vai passar esse material em PDF, que vou compartilhar lá no grupo. Essa gravação também está sendo, essa reunião também está sendo gravada. Eu vou compartilhar depois, fazer umas edições só para diminuir um pouco do tempo, e vou colocar lá num link fechado no YouTube e compartilhar com o grupo. E os contatos do Vitor e da VB Construtora a gente vai mandar em seguida. Então, até amanhã cedo eu já mando para todo mundo. E, Vitor, daí fica à vontade para fazer seus agradecimentos finais aí. Eu agradeço aí pela oportunidade. Como eu falei, o nosso propósito é ajudar famílias a conquistar o sonho da casa própria. E eu estou ansioso para atender todos vocês. E cada projeto novo que a gente faz com carinho, como se fosse para a gente. Então, mesmo que talvez tenha algum outro construtor ou algum empreiteiro em mente, vem bater um papo com a gente. Tenho certeza que a gente vai tentar passar o máximo de confiança, credibilidade para tentar atender vocês. Tá feito, obrigado. E aí, pessoal, depois, como eu falei, eu vou deixar os contatos do Vitor e da VB Construtora. E aí, se vocês tiverem dúvidas adicionais ou tiverem interesse em procurar os serviços deles, podem ficar à vontade para procurá-los, tá bom? Muito obrigado aí. Boa noite para vocês. Valeu, gente. Obrigado, hein? Boa noite. Abraço. Obrigado. Boa noite. Obrigado, até mais. Boa noite. Valeu, Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite. Valeu, boa noite, gente.